Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora continuar a prova do Teorema de Euler-Edets, né? Finalmente atacando o problema da convergência dos subespaços. O que é que nós vamos fazer a partir daqui? Agora vamos ter que relacionar os lambdas i's com os expoentes de Lyapunov e vamos ter que relacionar os subespaços correspondentes, né, aos autoespaços associados a estes autovalores. Temos que relacioná-los com os espaços de Lyapunov no limite. Okay? Agora tem um trabalho de geometria, né, de álgebra linear de geometria, para relacionar os subespaços dados pelos autoespaços com os subespaços de Lyapunov. Então, tomemos agora ρ1, ρk de x, os valores distintos dos limites anteriores. Portanto, eu tenho os valores, eu tenho os lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., lambda d, mas eles são, eu tenho apenas aqui desigualdades gerais, eles não são necessariamente distintos, eles podem aparecer repetidos aqui. Então, no limite também podem aparecer repetidos. Okay? E agora vou considerar os valores distintos deles de maneira ordenada. ρ1 é estritamente menor que ρ2, etc, etc. Então, ρ1 é o menor valor dos limites lambda i's, ρ2 é o segundo menor valor do limite entre os lambda 1 até lambda d, ρ3 é o terceiro menor, etc, etc. O ρk de x é o maior de todos. K de x é o número de valores distintos destes limites aqui. Okay? Vamos também chamar GI, xm, o autoespaço da matriz simétrica associada ao AM de x, o SM de x, vamos chamar GI de xm, o autoespaço correspondente ao autovalor lambda I xm. Okay? Portanto, agora o que a gente vai fazer, numa parte um pouco mais longa da prova e mais técnica, é mostrar que os autoespaços, estes autoespaços, convenientemente agrupados, convergem, quando o M vai para infinito, para os espaços de Lyapunov associados aos expoentes de Lyapunov do cociclo A. Okay? Como nós vamos agrupar, vamos fazer da seguinte forma, vamos para cada J, de 1 até K, para cada autovalor distinto que nós temos aqui, para cada valor distinto do limite aqui, nós vamos observar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos considerar o FJ como o autoespaço gerado pelos autoespaços correspondentes aos autovalores que são menores que o ρj. Então, para cada j, eu tenho ρ1, etc, etc, ρk de x. Para cada j, eu olho para o ρj de x, olho para os autovalores que são menores ou iguais que ele e somo, faço a soma direta de todos os autoespaços correspondentes a esses autovalores. Okay? Esses autoespaços são todos separadinhos, são todos distintos. Temos aqui, isto aqui é uma matriz simétrica, então temos tudo muito bem definido, sem problema nenhum, não há nenhum problema complicado aqui para definir estes objetos. O grande problema é trabalhar com o limite. Okay? Portanto, em seguida nós vamos mostrar que o FJXM, este agrupamento, esta família de agrupamento destes autoespaços, tende para aquele elemento da filtração que aparece no enunciado do teorema de Euler-Edets quando o M vai para infinito. Okay? Para isso nós precisamos de algumas ferramentas para fazer as estimativas que nós vamos precisar. Então, estas ferramentas já foram obtidas de fato no curso de teoria ergódica, então vou só fazer aqui um pequeno resumo. Temos esta proposição: se eu tiver uma medida, uma transformação que preserva a medida, probabilidade, e se eu tiver uma aplicação mensurável de tal maneira que a diferença φ com φ composta com f, né, a parte positiva dessa diferença, estiver em L1, for integrável em relação à medida invariante, então 1 sobre m de φ fm de x vai para 0 QTP. Ok? E
a prova, o lema principal usado nesta prova é esta afirmação, que dada qualquer função mensurável, o lim_inf de 1 sobre mh de fm de x é 0 QTP, né? E depois observamos que esta condição, via o teorema ergódico subaditivo, nos vai dizer que esta sequência tem limite que existe, okay? Porque esta medida aqui, esta expressão de φ após Fn escrita usando uma série telescópica, usando esta expressão, nos garante que esta sequência existe via o teorema ergódico subaditivo por causa desta condição de integrabilidade. Ou se vocês quiserem podem usar o teorema ergódico de Birkhoff mesmo. Okay? O limite existe, o lim_inf é 0 QTP, portanto o limite é 0 QTP. A prova do lema está aqui. Como um corolário extremamente útil deste resultado é que se eu tiver um dos subespaços da filtração de Lyapunov e se a medida for ergódica e se existe, né, este limite, então como a medida é ergódica, isto deve ser constante pelo teorema ergódico subaditivo, porque isto é uma sequência subaditiva. Okay? Então o corolário diz o seguinte: se o lambda i, se este limite for menor que um certo ρ, então a aplicação a epsilon de x, a função a epsilon de x, que é este supremo, que é simplesmente pegar na norma que está aparecendo aqui, cujo crescimento nós estamos estudando no limite, multiplicada por E menos N ρ com mais uma folgazinha. Então o que vai acontecer aqui é que isto deve ir para zero quando o N vai para infinito. Né? E o que nós temos é que 1 sobre N a epsilon de Fn de x, portanto, esta sequência calculada em Fn de x, ela vai para zero QTP quando o N vai infinito. Okay? E tem aqui o argumento que reduz tudo à proposição anterior. Então isto é um jeito de construir sequências deste tipo, que satisfazem esta relação. E elas aparecem associadas a este tipo de cotas, né? Quando nós temos taxas de crescimento obtidas com certos limites. Nós pegamos numa cota para a taxa de crescimento e damos uma folga e obtemos uma sequência que vai para zero, QTP. Tá? Então, isto permite-nos construir o quê? As sequências temperadas. Aquela sequência anterior chama-se, como nós vimos, temperada. Então, como nós obtemos estas sequências? Bom, um dos exemplos, né, é esta aqui. Portanto, é importante este tipo de resultado. 1 sobre m, a de fm de x vai para 0 QTP. Esta norma vai para 0 QTP, a parte positiva. Okay? Porque é consequência de nós trabalharmos com os casos anteriores, né, e o lema anterior. Vamos, em seguida, começar a estimar o crescimento de vetores nos subespaços que nós precisamos de estudar. Então, vamos observar o seguinte. Uma vez que eu tenho que 1 sobre m log, parte positiva do logaritmo, de AFM de x vai para zero, né? Então, dado epsilon qualquer, eu posso achar um iterado, um m, suficientemente grande, um m que depende do x e depende do epsilon, de tal forma que para m bem grande, maior que essa cota, o a de fm de x é menor ou igual que e elevado a epsilon m. Okay? Porque basta escrever isto aqui menor que epsilon e traduzir tirando o logaritmo. Okay?
E o fato de eu ter retirado aqui a parte positiva é justificado por este argumento, né? Uma vez que ou a parte positiva, não é? Menor que m epsilon vai implicar que ou eu tenho que a norma é menor que 1, ou ele é negativo, né? Ou ele é negativo, que daria exatamente 1, e portanto isto é menor que e elevado a m epsilon, porque epsilon é positivo, ou eu tenho, né, diretamente que a norma é menor ou igual que e elevado a m. Portanto, se eu tomar um vetor, que eu vou chamar um Vm, no FJ de Xm, aqueles subespaços, né, construídos usando os autoespaços do operador simétrico associado ao AMX. Portanto, se eu tomar o Vm como sendo o FJ de Xm, com norma 1, e eu vou fixar um certo J entre 1 e K, aqui no argumento, então eu posso achar uma cota, um M' maior que este M que é anterior, de tal forma que, para M suficientemente grande, o AM mais 1 de x em Vm pode ser escrito como, usando a propriedade de cociclo, como AM de f de x vezes o AM de x, aplicado em Vm, mas eu sei que o A de Fm de x satisfaz esta relação. Então, eu posso dizer que a norma disto aqui é controlada por E elevado a εm vezes a norma de AMX aplicada em Vm. Okay? Mas, se eu tomar um M grande, né, esta norma tem que ser dada por E elevado a ρj de x mais epsilon. Ela é dominada por ρj mais epsilon. Tá? Porquê? Pela própria definição do Vm. Okay? Os autovalores envolvidos aqui são de tal forma que eles vão convergir para o ρj quando o m vai para infinito. Portanto, para um m grande, eu posso garantir que esta norma é dominada por E elevado a ρj mais epsilon vezes m. Juntando as duas, fico com ρj mais 2 epsilon vezes m. Né? Eu tiro um epsilon deste epsilon m e junto com o ρj mais epsilon. Tenho aqui uma cota para a taxa de crescimento dos vetores que estão no FJXM, neste subespaço. Okay? E isto é super importante no que segue. Certo? O que é que nós fazemos agora? Nós fixamos de novo o J, tomamos um Vm, nós vamos agora relacionar esta taxa de crescimento com o crescimento do Fm mais 1. Então, nós vamos escrever o Vm como uma combinação linear de um certo Vm mais 1, de norma 1, e um certo vetor U ortogonal ao Fjxm mais 1. O que é que nós fazemos? Essencialmente, nós projetamos ortogonalmente o Vm no Fjxm mais 1. Okay? E normalizamos para obter o Vm mais 1 e o αm mais 1 e o U. Okay? Portanto, o U é ortogonal ao Fjxm mais 1. E escrevendo deste jeito, nós temos que o Vm menos U está em Fjxm mais 1 e é dado por esta expressão. E, portanto, a diferença entre o Vm e o U, em norma, é dada pelo αm mais 1, já que o Vm mais 1 tem norma 1. Concluímos então que o αm mais 1 está entre 1 menos a norma de U e U mais a norma de U, obtido aqui. Mas, por construção, o vetor U está no ortogonal do Fjxm mais 1.
Mas qual é esse ortogonal? Lembrem que isto era uma união, o FJXM mais 1 é uma união de subespaços invariantes por uma aplicação que é simétrica. Então, o ortogonal, esses subespaços invariantes por aplicações simétricas, são todos ortogonais uns aos outros. Então, o ortogonal, ou uma união deles, é a união dos outros que não estão na união original. Então, o ortogonal aqui é simplesmente o conjunto dos autoespaços correspondentes a autovetores que são estritamente maiores que o ρj de x. Não, mas aqui no tempo é mais 1. Portanto, estamos aqui a olhar para o ortogonal do fj de x em m mais 1. E nós, como o fj de x em m mais 1 seria a soma com lambda i x menor ou igual que a ρj, o ortogonal é a soma do complementar, que são os lambda i's maiores que a ρj. Sendo assim, o U, né, vai satisfazer uma taxa de crescimento. A taxa de crescimento do U é muito maior, vai ser maior, estritamente maior que a taxa de crescimento do VM. Então, para um M muito grande, o que é que vai acontecer? O AM mais 1 de VM, M mais 1 de x em VM, nós já vimos que é a mesma coisa que AM mais 1 de x vezes esta expressão, que é uma expressão para o VM. Né? Eu posso dizer que isto é estritamente maior que o AM mais 1 de x em U. Porquê? Bom, porque U e o AM mais 1 VM mais 1 são ortogonais. Portanto, são dois vetores ortogonais. Okay? E este AM mais 1 de x, ele pode ser visto como uma rotação vezes a matriz simétrica SM mais 1. Okay? Então a rotação não muda a norma, a matriz simétrica respeita a ortogonalidade, então eu tenho aqui a soma, eu tenho aqui a norma de uma soma de dois vetores ortogonais. Portanto, é maior, tem que ser estritamente maior do que a soma de uma das componentes, por ortogonalidade. Então esta é estritamente maior do que isto aqui. Mas este U, este vetor U, ele cresce a uma taxa ρj mais 1, pelo menos, né? Porque todos eles têm cota maior que ρj e, portanto, tem que ser ρj mais 1 pelo menos. E eu dou uma folgazinha para garantir que eu cresço para um certo m grande. Eu digo que ele cresce ρj mais 1 menos epsilon, né? No iterado n mais 1. Isto vai nos dizer que o U é menor do que esta norma vezes o inverso deste exponencial. Okay? Aqui está só deixando claro como é que eu garanti esta desigualdade. Okay? Eu usei essencialmente que se dois vetores são ortogonais, isso é equivalente a dizer que a soma deles em norma é maior ou igual, extremamente maior que a norma de um deles. Okay? Isto é um resultado da álgebra linear. E este argumento aqui, isto aqui foi que eu expliquei, que U e o VM mais 1 pertencem a espaços invariantes pela SM mais 1, são ortogonais. SM é uma matriz simétrica, então a imagem deles continua ortogonal. Okay? E, portanto, pela rotação, que preserva ângulos, o AM mais 1 de x em U e o AM mais 1 de x em VM mais 1 continuam ortogonais. Então eu posso trabalhar com esta desigualdade. Então, agora, reparem o que é que está acontecendo aqui. Está acontecendo que se eu juntar as duas últimas desigualdades, ou seja, vou multiplicar a inversa pela norma disto aqui e uso a desigualdade que eu obtive para esta norma, eu concluo que o U é menor ou igual que estes exponenciais. É menor ou igual que estes exponenciais. E, portanto, se eu olhar para a diferença entre VM e VM mais 1, eu obtenho o VM mais 1 é alfa M mais 1 VM mais 1 mais o U, né? Então eu posso escrever deste jeito, observando que o U apareceria aqui. Isto é uma cota para a norma do U. Okay? Então isto aqui é U, isto aqui é o que sobra,
Então isto é menor ou igual que 2u, pelo que nós já vimos, e portanto, uma vez que nós já tivemos esta cota para o u, isto é menor ou igual que esta expressão enorme aqui. Mas reparem, os ρj são crescentes, então isto aqui é negativo. Não é? Eu posso então garantir que existe um epsilon suficientemente pequeno de tal forma que isto aqui fique negativo. Ou seja, isto vai exponencialmente rápido para zero quando o m é para infinito, desde que eu tenha esta expressão negativa. Mas isto sempre é possível conseguir para um epsilon bem pequenininho, uma vez que eu tenho os ρs crescentes. De fato aqui está invertido, né? Os ρs são crescentes, não é? É a desigualdade invertida. Ok? Então o que é que nós obtivemos? Que esta sequência de vetores, né, vai exponencialmente rápido para zero. Então isto vai implicar que esta sequência de vetores é de Cauchy. Portanto, ela vai convergir. E como eu trabalhei com quaisquer vetores no FJ, né, isto vai-me dizer que o FJXM, né, quando o M cresce, ele vai ter que convergir para algum lugar. Certo? Isto aqui é uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Isto aqui é o FJM, é na diagonal, o FJM mais 1, a projeção do VM, projeção ortogonal. Isto aqui é o alfa M mais 1, VM mais 1. O VM mais 1 é simplesmente a normalização desta projeção. E aqui é o que sobra da projeção, o U. Então o que acontece é que este U cresce muito mais rápido do que estes vetores aqui. Ok? Então eu sei que estes vetores crescem a uma certa taxa e que este vetor, esta diferença, cresce a uma taxa muito maior, porque ele está neste subespaço aqui, onde todos os vetores crescem muito rápido, muito mais rápido do que estes. Então, para que este vetor cresça na taxa do FJ, que é menor que esta, significa que este vetor tem que ser muito pequeno. Porque senão, né, a taxa de crescimento do VM mais 1 seria dominada por este aqui. Então é isso que nos diz que esta componente tem que ser muito pequena, tem que ser exponencialmente pequena. Okay? Ou seja, significa que estes dois subespaços, eles estão muito próximos. Okay? E quanto maior for o M, mais próximos eles estão exponencialmente perto. Quando nós medimos pelo comprimento deste U que sobra da projeção. Certo? Isto vai dizer, essencialmente, que o FJ, quando o M vai para o infinito, ele vai se estabilizar, ele vai convergir para um certo subespaço invariante. Em seguida, vamos ver como entender este tipo de argumentos quando nós projetamos entre outros pares de autoespaços. Okay? Portanto, a ideia é semelhante. Okay? Portanto, essencialmente, o mesmo argumento mostra que para um epsilon positivo pequeno e um m suficientemente grande, se eu escrever, né, VM como esta decomposição, onde agora isto aqui é a projeção ortogonal do VM FJXM, num FJ' mais 1 para algum J' maior que J, okay? Para um J' maior, nós vamos obter uma taxa de crescimento semelhante, em que vai aparecer, em vez de ρj menos ρj mais 1, vai aparecer ρj menos J' mais 1, mas o J' é maior que J. Portanto, isto continua sendo exponencialmente pequeno, uma vez que eu posso garantir que o que está ali no expoente, aquela expressão, é exatamente menor que zero. Okay? E, portanto, nós já temos aqui um jeito de obter a distância, né, o tamanho das projeções
e entre FJ e FJ' para um J' maior do que J. De M para M mais 1. Okay? Claro que nós depois vamos precisar de olhar não só o VM com o VM mais 1, mas precisamos de olhar o VM menos o VM mais L. Okay? Então, isso aí é um argumento, agora um bocadinho mais técnico. Nós precisamos de comparar agora ordens mais altas de diferenças, não é? Mas esta é a ideia fundamental e agora envolve trabalharmos com muito cuidado com projeções, usar uma desigualdade triangular para as projeções, para estimar as taxas de crescimento dos vetores, de um lado para o outro, e depois tem muitas estimativas que nos permitem relacionar, passar do espaço FM FJ M mais 1 para o M mais 2, do M mais 2 para o M, etc. Né? Então, eu não vou ler passo a passo estas construções, mas o que nós vamos obter é que as distâncias entre Vm mais n e Vm mais n mais L, vetores, né, em subespaços deste tipo, elas vão ser essencialmente, são exponencialmente pequenas, vão ser de Cauchy. Né? Então, significa que temos uma sequência de Cauchy destes vetores. Okay? Quando eu comparo, né, as várias projeções. Okay? Então nós temos a convergência. Então nós mostramos que se nós começarmos por um vetor unitário nesta soma de autoespaços FJXM para algum M grande, ao projetá-lo no FJXM mais K, nós obtemos uma sequência de Cauchy de vetores unitários para qualquer K positivo. Isto implica que o FJXM mais K converge para um certo subespaço quando o K é infinito, e mais ainda que a dimensão é constante. Vamos chamar NJ essa constante. Okay? Se nós considerarmos para todos os M grandes uma base ortonormal do espaço, de tal forma que de 1 até KJ eu tenho uma base do FJ ok? Onde, bom, aqui devia ser NJ, onde o NJ de X é a dimensão do FJXM, né? Isto aqui não depende do M. Vamos considerar uma base que ela é uma base crescente, né, de cada um dos subespaços envolvidos, certo? Porque nós podemos simplesmente pegar numa base do FJ, por exemplo, projetar no FJ M mais K e depois aplicar o método de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então eu tenho uma sequência de bases aí. E nós podemos, então, assumir que essas sequências são de Cauchy, elas têm limite, né? E o limite de cada elemento da base, né, vai ser uma certa base do RD, e essas bases vão ser bases dos limites dos FJXM. Okay? O FJXM converge com um certo FJ de X e temos as bases respectivas obtidas também como um limite. E obtemos também que todas as estimativas anteriores podem ser levadas para o limite, ou seja, se eu projetar um VM em FJ de XM, né, com norma 1, se eu projetar no FJ mais H de X, ou projetar no subespaço da decomposição com um índice maior, e eu sei que esse vetor tem essa projeção é exponencialmente pequena. Ela fica muito pequena quando eu aumento o valor de M. Okay? Então, a taxa é muito pequena. E, portanto, a projeção no limite, né, é controlada
se eu olhar agora ao contrário, há uma simetria envolvendo as projeções, que depende de lemas anteriores. Se eu tomar um vetor em fj de x, agora no limite, e se eu olhar a projeção no fjxm, né, no fjxm ortogonal, essa projeção também é é exponencialmente pequena, com uma taxa explícita. Okay? E estas projeções pequenas nas direções ortogonais permitem-nos controlar a taxa de expansão ao longo dos subespaços. Ou seja, se eu pegar um vetor em fj de x, se eu calcular o AP de x desse vetor, eu posso escrever isso como uma soma da projeção do VI no fjx, P, para um certo P grande, né, e o seu complemento ortogonal. Mas eu sei que isto aqui converge a uma certa taxa e que isto aqui converge a uma taxa muito menor. Okay? Então eu posso garantir que a taxa de crescimento AP em FJ é dada pelo ρJ a menos de um epsilon por cima. Portanto, eu aqui faço uma estimativa por cima, usando, e portanto eu concluo que o lim sup é controlado pelo ρJ mais epsilon, porque eu posso estimar a taxa de crescimento da parte que sobra do ortogonal e posso também fazer uma estimativa inferior para a mesma quantidade, a mesma estimativa, o mesmo limite. Então eu posso provar que o liminf tem uma taxa dada pelo ρj de x menos epsilon. Okay? Isso é feito usando todas as estimativas anteriores com as decomposições ortogonais. Isso nos diz que nós temos uma relação entre o ρj e as taxas de crescimento existentes de Lyapunov, que são exatamente as taxas de crescimento nos vetores, nos autoespaços. Nós temos que o número distinto de autovetores é exatamente o k de x, que a filtração é dada pelos fj de x. Okay? Isto em particular mostra que os autovetores, os autovalores que nós obtemos ali, cujo limite são os expoentes de Lyapunov, e os autoespaços que nós obtemos, cujo limite vão ser os espaços de Lyapunov, são todos funções mensuráveis, uma vez que eles foram construídos como limites de funções mensuráveis, os lambdas jxm e os fj de xm, num conjunto de medida total que vem desde a aplicação do teorema ergódico subaditivo, né, aos produtos exteriores. Okay? Lembrando aqui quem são os lambda j, quem são os fj, tudo isto depende deste operador simétrico, né, e tudo isto é mensurável. Okay? Portanto, tenho limites de sequências de objetos mensuráveis, o limite é mensurável. Não, nós vimos então que esta sequência tem um limite. Okay? Então, seja U de P a matriz cujas colunas são aquela base dos espaços, dos autoespaços da matriz SM, SP no caso. Okay? Então observem que o P é ortogonal, porque esta é uma base ortonormal. Okay? E além disso, como nós temos que a matriz SP, né, a matriz simétrica associada a P de x, ela tem estes vetores como autovetores, então, por construção, esta matriz U de P é uma matriz de mudança de base. Então, se eu aplicar a mudança de base com UP,
Quero fazer este produto aqui. O que é que eu vou obter? Eu vou diagonalizar a matriz simétrica. Então eu obtenho uma matriz diagonal, onde nas diagonais tenho lambda 1xp, etc, lambda 2xp. Mas eu sei que cada um destes vetores está convergindo, né? Todo este trabalho anterior foi para mostrar que isto tudo converge. Ele converge quando o P é para infinito, e portanto esta matriz, o P, ela converge para uma certa matriz U, que vai satisfazer também a relação de ortogonalidade, porque passa para o limite. Né? Eu tenho isto aqui, que vale para todo o P, passando para o limite, vale também. Ou seja, reescrevendo isto aqui, passando os termos UP para o outro lado da identidade, eu obtenho que o limite de 1 sobre P log de APXT APX elevado com a raiz quadrada é igual a U diagonal destes limites, que são os expoentes de Lyapunov, repetidos com multiplicidade, vezes U de T. Okay? Mas isto é equivalente, isto que está aqui, é exatamente a mesma coisa, calculando exponenciais de ambos os lados, é exatamente a mesma coisa que APX transposta, APX, elevado a 1 sobre 2P, é igual a U vezes U de T, né? E no meio tenho a diagonal dos expoentes de Lyapunov. Isso é exatamente o enunciado do resultado de Rango-Natta. Finalmente, observemos que o último limite também implica que o determinante de AM de x tem uma taxa de crescimento que é dada exatamente pela soma com multiplicidade dos expoentes de Lyapunov. E, portanto, eu tenho aqui os expoentes de Lyapunov escritos com multiplicidade, e esta soma, esta identidade, é equivalente à regularidade. Okay? Este é exatamente o caso regular. Okay? Bom, e em seguida nós vamos ver que a regularidade, de fato, implica a convergência uniforme dos expoentes, significando que em cada subespaço os expoentes convergem de forma uniforme. E vamos ver, antes disso, vamos ver que a regularidade implica a subexponencial, a decrescimento subexponencial de ângulos entre os subespaços invariados.